Você já se sentiu invisível? Já esteve em um lugar onde ninguém esperava nada de você, onde sua voz parecia não importar, onde suas mãos pareciam pequenas demais para mudar qualquer coisa? Existe uma mulher na Bíblia cuja história raramente é contada com a profundidade que merece, e o que você vai descobrir hoje sobre ela tem o poder de transformar completamente sua compreensão sobre como Deus age na história. Prepare seu coração, porque vamos mergulhar em um relato que combina estratégia política, coragem improvável e uma reviravolta tão dramática que mudou o destino de uma nação inteira. E tudo isso aconteceu não em um campo de batalha, mas dentro de uma tenda, pelas mãos de alguém que o mundo subestimou. Estamos falando de Jael, uma mulher cujo nome em hebraico, Yael, significa literalmente cabra montesa, ou ibex, aquele animal ágil que escala penhascos impossíveis com precisão mortal. E que nome profético, porque Jael faria exatamente isso. Escalar uma situação impossível e atingir seu alvo com precisão absoluta. Mas antes de chegarmos ao momento culminante, precisamos entender algo que muda completamente nossa leitura desta história e que raramente é explorado nos púlpitos. Jael não era israelita. Deixe isso penetrar por um momento. Ela era queneia, esposa de Éber, descendente de Robabe, o sogro de Moisés. Os queneus eram um povo nômade, ferreiros habilidosos que viviam nas regiões áridas entre Israel e Canaã. Antropólogos culturais explicam que esses grupos nômades sobreviviam através de alianças estratégicas, mantendo relações diplomáticas com múltiplos povos ao mesmo tempo. E aqui está o detalhe crucial que transforma tudo. O texto de Juízes, capítulo 4, nos diz que havia paz entre a casa de Éber, o queneu, e Jabim, rei de Canaã. Isso significa que Jael estava tecnicamente do lado errado desta guerra. Ela não tinha obrigação religiosa, política ou social de ajudar Israel. Ela não estava sob as leis mosaicas. Ela não adorava no tabernáculo. Ela era, aos olhos de qualquer estrategista militar da época, neutra ou até mesmo aliada dos cananeus. Para entendermos a magnitude do que Jael fez, precisamos visualizar o contexto geográfico e político. A região onde tudo aconteceu fica no norte de Israel, próximo ao que hoje conhecemos como Vale de Jezreel, uma planície fértil que na época era a rota comercial vital entre o Mediterrâneo e o interior. Arqueólogos descobriram que esta era uma das áreas mais disputadas do Oriente Próximo Antigo, controlada por quem dominasse a tecnologia militar mais avançada. E Jabim de Canaã tinha exatamente isso. 900 carros de ferro comandados pelo general Sísera. 900 carros. Para colocar isso em perspectiva, historiadores militares explicam que um único carro de guerra, na Idade do Bronze, equivalia aproximadamente ao poder de fogo de um tanque moderno em termos de vantagem tática. Israel não tinha nenhum. Zero. Eles lutavam com espadas de bronze, lanças e fé. Por 20 anos, Sísera e seu exército oprimiram Israel violentamente. A palavra hebraica usada para descrever essa opressão é lachatz, que significa literalmente esmagar, apertar até sufocar. Não era apenas dominação política, era terror sistemático. Mulheres não podiam ir buscar água nos poços sem medo. Crianças cresciam ouvindo o som aterrorizante das rodas de ferro aproximando-se. Agricultores eram obrigados a entregar suas colheitas. Era escravidão disfarçada de vassalagem. E foi nesse contexto de desespero total que Deus levanta não um, mas 2 agentes improváveis. Primeiro, Débora, mulher, profetisa, juíza de Israel. O texto em hebraico a chama de Eshet Lapidot, que pode significar tanto mulher de lapidote quanto mulher de tochas, ou mulher de espírito flamejante.
Estudiosos debatem até hoje se Lapidote era seu marido ou uma descrição de sua personalidade. De qualquer forma, imagine o escândalo cultural. Naquela sociedade patriarcal do segundo milênio antes de Cristo, onde mulheres raramente tinham voz em decisões familiares, quanto mais nacionais, uma mulher estava literalmente julgando Israel e profetizando em nome de Deus. Ela se sentava debaixo de uma palmeira, que em hebraico é Tomer, entre Ramá e Betel, uma distância de aproximadamente 17 quilômetros ao norte de Jerusalém. E o povo subia até ela para resolver disputas. Débora chama Baraque, cujo nome significa relâmpago, e profetiza a vitória. Mas Baraque, o general escolhido, hesita. Ele diz algo que revela tanto medo quanto fé pragmática. Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Historiadores militares entendem isso perfeitamente. Baraque sabia que estava em desvantagem absurda. 900 carros de ferro contra a infantaria descalça. Ele precisava da confirmação contínua da presença profética de Deus. Então Débora faz uma profecia dentro da profecia. E aqui está onde Jael entra na história, de uma forma que ninguém esperava. Certamente irei contigo, mas a jornada que empreenderes não será para a tua glória, porque em mãos de uma mulher o Senhor entregará Sísera. Todos presumiram que essa mulher seria Débora, afinal, ela era a profetisa, a juíza, a líder espiritual. Mas Deus tinha outros planos, e aqui começa a reviravolta que deixaria qualquer roteirista de cinema impressionado. E batalha acontece perto do rio Kizom, que em hebraico é Nahal Kishon, um rio sazonal que hoje ainda corre pela planície de Jezreel. Geólogos que estudaram a região explicam que esta área é propensa a inundações súbitas durante certas estações. E exatamente isso aconteceu. O Cântico de Débora, em Juízes, capítulo 5, descreve poeticamente: dos céus pelejaram as estrelas, de suas órbitas pelejaram contra Sísera, o rio Quizom os arrastou. Chuvas torrenciais transformaram aquela planície em lamaçal. Os famosos carros de ferro de Sísera, que pesavam entre 300 e 500 quilos cada, viraram armadilhas mortais. As rodas afundavam, os cavalos escorregavam, a arma mais avançada da época tornou-se inútil. Engenheiros militares modernos confirmam que carros de guerra são eficazes apenas em terreno firme. Em lama, são caixões sobre rodas. Sísera vê o desastre. Seu exército está sendo massacrado. Ele faz a única coisa que um general derrotado poderia fazer. Abandona seu carro e foge a pé. Imagine a cena. O todo-poderoso general que aterrorizou Israel por 2 décadas, correndo desesperado, sem armadura, sem escolta, sem dignidade. Ele corre aproximadamente 24 quilômetros até a região onde as tendas dos queneus estavam armadas. Por quê? Porque ele sabia que havia paz entre seu rei e a casa de Éber. Ele procurava santuário. Ele procurava o único lugar onde acreditava estar seguro. E então ele vê a tenda de Jael. Agora precisamos entender algo fundamental sobre cultura do Oriente Próximo Antigo que transforma completamente nossa compreensão do que aconteceu a seguir. Antropólogos culturais explicam que a hospitalidade naquela época não era apenas cortesia social, era lei sagrada. Quando você oferecia abrigo a alguém, você estava criando um pacto temporário de proteção. Quebrar esse pacto era considerado uma das ofensas mais graves possíveis. Documentos de Mari, uma antiga cidade mesopotâmica contemporânea, confirmam que matar um hóspede poderia resultar em guerra entre tribos inteiras. Então, quando Jael sai ao encontro de Sísera e diz: "Entre, meu senhor, entre aqui, não tenha medo", ela está usando a linguagem exata da hospitalidade sagrada. Mas observe o que ela faz a seguir. Ela não oferece água, embora ele estivesse claramente desidratado depois de correr quilômetros sob o sol. Ela oferece leite. Leite.
Linguistas que estudam costumes beduínos antigos explicam que leite, especialmente leite fermentado chamado leben, era considerado bebida especial, reservada para hóspedes de honra. Leite saciava mais que água. Leite induzia sonolência. Ela literalmente o trata como realeza. Ela o cobre com uma coberta, provavelmente feita de pelos de cabra, grossa e quente. Císera se sente completamente seguro. Ele até dá ordens a ela, como se fosse seu servo. Fique à entrada da tenda, e se alguém vier perguntar se há alguém aqui, diga que não. Este é o momento. O general que matou incontáveis israelitas, que queimou vilarejos, que estuprou mulheres, que escravizou crianças, está agora vulnerável, dormindo, confiante em sua imunidade diplomática. E Jael, a mulher queneia que não tinha obrigação alguma de agir, toma uma decisão que mudaria a história. Ela pega uma estaca de tenda e um martelo. Pare e visualize isso. Não era uma espada, não era uma adaga. Era uma estaca de tenda, chamada em hebraico de yated, um pino de madeira ou metal usado para fixar as cordas das tendas nômades no solo. Arqueólogos encontraram exemplares dessas estacas em sítios do período. Mediam entre 20 e 30 centímetros de comprimento, eram afiadas na ponta para penetrar solo rochoso. E o martelo, chamado halmut, era ferramenta de trabalho comum, usada diariamente pelas mulheres beduínas para armar e desarmar acampamentos. Aqui está o que raramente é dito. Jael sabia exatamente o que estava fazendo. Mulheres nômades da época eram responsáveis por armar e desarmar tendas. Elas faziam isso repetidamente, centenas de vezes ao longo da vida. Cada golpe de martelo tinha que ser preciso para que a estaca penetrasse corretamente. Elas desenvolviam força considerável nos braços e precisão notável. O texto bíblico diz que Jael tomou uma estaca da tenda e um martelo, e foi mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra. A palavra hebraica traduzida como fonte é raká, que significa especificamente a têmpora, aquela parte mais frágil do crânio humana. Um golpe ali seria instantaneamente letal. Jael não hesitou. Não teve segundo pensamento. Não tremeu. Com a mesma precisão com que fixava estacas no solo para proteger sua casa, ela fixou aquela estaca através da cabeça de Císera, pregando-o literalmente ao chão. O símbolo é devastador. O que sustenta a casa derrubou o opressor. A ferramenta do cotidiano feminino tornou-se instrumento de libertação nacional. Quando Baraque chega, perseguindo Císera, Jael sai calmamente ao encontro dele e diz: "Vem, e te mostrarei o homem que procuras." Ela não está abalada, não está pedindo desculpas, não está explicando. Ela simplesmente mostra o resultado. E o texto diz que naquele dia Deus subjugou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Mas agora vem a parte que causa desconforto em muitos leitores modernos, e precisamos enfrentá-la com honestidade. Jael mentiu. Ela ofereceu hospitalidade e então violou esse pacto sagrado da forma mais brutal possível. Ela matou um homem desarmado e adormecido. Por qualquer padrão ético da época, ela cometeu uma das transgressões mais graves possíveis. Então, por que a Bíblia não apenas deixa de condená-la, mas a celebra? O Cântico de Débora, considerado por linguistas como um dos textos hebraicos mais antigos da Bíblia, possivelmente composto no século XII a.C., apenas décadas após os eventos, dedica versos inteiros a louvar Jael. Bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Eber, o queneu, bendita seja entre as mulheres nas tendas. Essa linguagem, bendita entre as mulheres, é a mesma estrutura que o anjo Gabriel usaria 1200 anos depois para saudar Maria, mãe de Jesus. Jael está sendo equiparada aos maiores heróis da fé. Isso nos leva a uma questão teológica profunda que raramente é explorada.
Deus usa atos moralmente complexos para cumprir seus propósitos? A resposta bíblica, se formos honestos com o texto, é um inequívoco sim. Raabe mentiu aos soldados de Jericó. As parteiras hebreias mentiram ao faraó. Até mesmo Abraão e Isaque mentiram sobre suas esposas para salvar suas vidas. Deus não desculpa essas ações como se fossem moralmente neutras, mas ele as incorpora em sua narrativa redentora. Teólogos chamam isso de providência divina, operando através da agência humana imperfeita. Mas há outra camada aqui que precisamos entender. Jael não estava agindo apenas por impulso religioso. Ela estava tomando uma decisão política, estratégica e profundamente pessoal. Como mulher queneia casada com um líder tribal, ela entendeu algo que Eber, seu marido, talvez não tivesse visto claramente. Canaã estava perdendo. A maré da história estava virando. E mais importante ainda, ela pode ter entendido que manter paz com Canaã significava cumplicidade com opressão brutal. Os queneus, descendentes de Obabe, que havia escolhido acompanhar Israel no deserto, tinham ligações históricas com o povo de Deus. Jael estava fazendo uma escolha sobre de que lado da história ela queria estar. E aqui está algo que raramente é mencionado. Depois deste ato dramático, Jael desaparece completamente da narrativa bíblica. Ela não faz discursos, não se torna juíza, não lidera exércitos, não aparece em genealogias. Ela age, muda a história e volta ao anonimato. Isso contrasta radicalmente com outros heróis bíblicos que recebem capítulos inteiros de legado. Sansão tem ciclos inteiros de histórias. Gideão recebe sinais e confirmações múltiplas. Davi domina livros inteiros. Mas Jael, uma aparição explosiva, um ato decisivo e então silêncio. Esse silêncio é profundamente eloquente. Ele nos ensina algo sobre como Deus opera. Algumas das maiores viradas da história acontecem não através de personalidades dominantes que exigem holofotes, mas através de pessoas comuns que simplesmente fazem o que precisa ser feito no momento crucial e então retornam à vida ordinária. Jael não estava construindo um império pessoal. Ela não estava buscando fama. Ela viu um momento histórico, discerniu que estava em uma encruzilhada entre opressão e libertação e agiu. Pense no simbolismo poderoso disso tudo. Débora profetiza, mas não luta. Baraque luta, mas não conquista a vitória decisiva. Jael não profetiza, não lidera exércitos, mas é através de suas mãos que a libertação vem. É quase como se Deus estivesse desmantelando sistematicamente todas as expectativas sobre quem deve fazer o quê. O profeta não precisa ser o guerreiro não precisa ser o vencedor. A vitória pode vir de alguém completamente fora do sistema de poder estabelecido. E quanto mais profundo mergulhamos nesta história, mais percebemos que Jael representa algo muito maior do que um ato isolado de coragem. Ela simboliza todos aqueles que estão fora dos centros de decisão, fora dos holofotes, fora das estruturas de poder, mas que em momentos cruciais fazem escolhas que redirecionam o curso da história. Ela é a mãe solteira que cria filhos em circunstâncias impossíveis e quebra ciclos de abuso. Ela é o trabalhador invisível que mantém integridade quando ninguém está olhando. Ela é a mulher em sociedades patriarcais que se recusa a aceitar que sua voz não importa. Ela é qualquer pessoa que o mundo subestimou, mas que Deus vê, conhece e comissiona para momentos específicos. Historiadores da Guerra Antiga explicam que batalhas raramente são vencidas apenas no campo de combate óbvio. Estratégias logísticas, decisões políticas nos bastidores, movimentos de peças aparentemente insignificantes frequentemente determinam o resultado tanto quanto o conflito direto. Jael entendeu isso intuitivamente. Ela estava geograficamente posicionada na interseção entre dois mundos. Ela tinha acesso que soldados israelitas não tinham.
Ela podia se mover em espaços que eram proibidos a eles. E no momento certo, ela transformou sua posição marginal em vantagem estratégica decisiva. Há também uma dimensão de gênero aqui que não podemos ignorar. No mundo antigo, onde mulheres eram frequentemente tratadas como propriedade, onde suas vozes eram sistematicamente silenciadas, onde suas capacidades eram constantemente minimizadas, Deus escolhe repetidamente usar mulheres em momentos cruciais. Sara ri da promessa de Deus, mas torna-se mãe de nações. Miriam lidera Israel em adoração depois de atravessar o Mar Vermelho. Raabe salva os espias e preserva sua família. Ruth mostra lealdade que redefine herança. Ester arrisca tudo para salvar seu povo. Débora lidera uma nação. E Jael executa julgamento sobre o opressor. Mas note que essas mulheres não estão simplesmente ocupando papéis tradicionais masculinos. Elas não pegam espadas e lutam como homens. Elas usam precisamente as ferramentas e posições que a sociedade lhes atribuiu e subvertem essas ferramentas para propósitos libertadores. Jael não vai ao campo de batalha. Ela usa a tenda, o espaço doméstico. Ela usa hospitalidade, função tradicionalmente feminina. Ela usa uma estaca de tenda e um martelo, ferramentas de trabalho doméstico feminino nômade. E através dessas coisas consideradas menores, secundárias, insignificantes, ela muda a história nacional. Existe uma teologia profunda aqui sobre como Deus valoriza o que o mundo despreza. Paulo escreveria séculos depois em 1 Coríntios capítulo 1. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis do mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Jael é a personificação desta verdade. Ela era tudo que não deveria importar segundo a lógica do poder. Mulher, não israelita, nômade, esposa de um líder menor, vivendo na periferia. E exatamente por isso Deus a usa para derrubar o que parecia inabalável. Mas voltemos àquela pergunta incômoda sobre a moralidade do ato de Jael. Como reconciliamos a celebração bíblica de sua ação com o fato de que ela violou profundamente códigos de hospitalidade e matou alguém vulnerável? Aqui está onde precisamos de nuance teológica. A Bíblia não é um livro de ética simples, onde cada ação é categorizadamente boa ou má. É uma narrativa de como Deus trabalha na história real, com pessoas reais, em situações moralmente complexas. Jael viveu em um tempo de guerra brutal. Sísera não era um hóspede inocente. Ele era um criminoso de guerra responsável por 2 décadas de terror sistemático. A paz entre sua casa e Canaã era paz de conveniência, não paz de justiça. Ao agir como agiu, Jael estava essencialmente declarando que não pode haver neutralidade diante de injustiça. Ela estava dizendo que alianças pragmáticas têm limites morais. Ela estava demonstrando que hospitalidade não significa cumplicidade com maldade. E mais profundamente, ela estava reconhecendo que havia um tribunal superior ao das convenções sociais. O Deus de Israel, que havia revelado seu caráter como libertador de oprimidos, tinha autoridade moral maior do que protocolos diplomáticos. Isso não significa que podemos usar a história de Jael para justificar qualquer ato de violência em nome de Deus. O contexto importa profundamente. Jael viveu em uma teocracia tribal do 2º milênio antes de Cristo. Não em um Estado moderno com sistemas judiciais estabelecidos. Ela agiu em um momento de guerra existencial, não em tempo de paz civil. E, crucialmente, sua ação é descrita como cumprimento de profecia divina específica, não como precedente para vigilantismo religioso. Teólogos fazem distinção importante entre narrativa descritiva e prescrição normativa.
A Bíblia está nos contando o que aconteceu e como Deus operou através disso, não necessariamente nos dizendo para replicar essas ações. O que podemos aprender de Jael para nossas vidas hoje? Primeiro, que Deus vê você onde você está. Jael estava na periferia, mas Deus a conhecia. Você pode sentir que está fora dos centros de poder, longe das decisões importantes, excluído das salas onde coisas significativas acontecem. Mas Deus tem uma forma de posicionar pessoas exatamente onde Ele precisa delas para momentos específicos. Sua posição marginal pode ser sua força estratégica. Segundo, suas ferramentas cotidianas importam. Jael não precisou de armas militares sofisticadas. Ela usou o que tinha em mãos. Você tem habilidades, recursos, acessos que parecem ordinários, talvez até insignificantes. Mas nas mãos de Deus, no momento certo, o comum torna-se extraordinário. Aquela habilidade que você desenvolveu no trabalho rotineiro, aquele acesso que você tem por causa de onde você vive ou trabalha, aquele relacionamento que parece casual, Deus pode usar tudo isso para propósitos muito maiores do que você imagina. Terceiro, há momentos que exigem coragem de agir, mesmo quando é desconfortável. Jael poderia ter fingido que não viu Cícera, poderia ter oferecido hospitalidade mínima e deixado a história seguir seu curso. Mas ela reconheceu que estava em um momento kairos, um momento de oportunidade divina, e agiu decisivamente. Haverá momentos em sua vida quando você terá que tomar decisões difíceis, quando ficar neutro será essencialmente escolher o lado errado, quando você terá que arriscar conforto e segurança para fazer o que é certo. Quarto, você não precisa de holofotes para ter impacto. Jael mudou a história e então desapareceu. Ela não escreveu memórias, não deu entrevistas, não construiu um movimento em torno de si mesma. Ela simplesmente fez o que precisava ser feito e voltou à vida comum. Vivemos em uma era obcecada com visibilidade, com plataformas, com influência mensurável. Mas algumas das obras mais importantes do reino de Deus acontecem no anonimato. Você não precisa ser famoso para ser fiel. Você não precisa de multidões para ser obediente. E, finalmente, Deus escreve histórias que subvertem expectativas. Ele usa o improvável, o subestimado, o descartado. Se você já foi menosprezado por causa de seu gênero, sua origem, sua falta de credenciais formais, sua idade, sua posição social, saiba que você está em boa companhia bíblica. Davi era um pastor adolescente quando foi ungido rei. José era um prisioneiro esquecido quando se tornou segundo no comando do Egito. Esther era uma órfã judia quando salvou sua nação. E Jael? Jael era uma mulher nômade queneia que ninguém levava em conta até que ela mudou o curso da guerra e o destino de Israel. A história de Jael nos confronta com verdades desconfortáveis sobre poder, violência, moralidade e providência divina. Ela não nos dá respostas fáceis, mas ela nos dá algo mais valioso. Ela nos mostra um Deus que não está limitado pelas nossas expectativas sobre quem Ele deve usar e como Ele deve agir. Um Deus que vê possibilidades onde nós vemos impossibilidades. Um Deus que transforma fraqueza em força, marginalidade em vantagem, silêncio em eloquência. Então, se você está se sentindo invisível hoje, lembre-se de Jael na tenda. Se você acha que suas ferramentas são inadequadas demais, suas credenciais insuficientes demais, sua posição irrelevante demais, lembre-se da mulher com a estaca de tenda. Se você está cansado de ser subestimado, de ter sua voz ignorada, de ser considerado menos capaz, lembre-se de quem Deus escolheu para derrubar o general mais temido de sua era. A história não terminou naquela tenda. Israel teve paz por 40 anos depois disso. Toda uma geração cresceu sem conhecer a opressão de carros de ferro, sem ouvir os gritos de terror, sem viver sob o jugo de Cícera.
Crianças nasceram livres por causa do que uma mulher fez em um momento crucial. Famílias prosperaram. Colheitas foram celebradas. Vida floresceu. E tudo porque alguém que o mundo não levava a sério tomou uma decisão que a história não esqueceria. Que o Senhor Jesus Cristo, que também foi subestimado em seu tempo, nascido em estábulo, quando deveria ter nascido em palácio, criado em Nazaré, da qual se dizia: pode vir algo bom de Nazaré, que morreu na cruz quando o mundo esperava que conquistasse com espada, que este mesmo Jesus abra seus olhos para ver como ele opera através do improvável, como ele exalta o humilde, como ele usa os que o mundo descartou para realizar seus propósitos eternos. Que você nunca subestime o que Deus pode fazer através de você, mesmo quando todos os outros subestimam. Que você tenha coragem de Jael para agir quando o momento chegar, e que você encontre paz em saber que Deus vê você, conhece você e tem propósitos específicos para a sua vida que vão muito além do que você pode imaginar. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para a glória de Deus Pai, que toda honra e louvor sejam dados eternamente. Que esta palavra traga sabedoria, coragem e paz profunda ao seu coração. Amém.